Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo, né, sobre a questão da interpretação e pregação da Bíblia. Hoje eu queria falar um pouco aí sobre o processo de formação do texto bíblico e como que a gente, né, estuda isso, né? A gente tem conversado com livros, e aí eu vou apresentar alguns livros, né, dando exemplo. Alguns eu já tenho até enviado lá para o grupo, né, para vocês verem, mas hoje eu queria fazer uma apresentação mais sistematizada sobre cada tipo de livro e como a gente pode utilizar cada um. Antes eu queria lembrar algumas questões sobre a Bíblia, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros. No nosso caso, a Bíblia protestante, né? Ela tem 66 livros, a católica tem 72 livros, por causa dos livros denominados deuterocanônicos, que foram colocados após a formação do cânon, no final do século IV depois de Cristo. Isso por conta, né, da tradição católica e até para tentar, de alguma maneira, combater o protestantismo ali no século XVI. Aí a Igreja Católica, no movimento denominado Contra-Reforma, incluiu outros livros que fortificavam a doutrina católica na sua Bíblia. Mas, de maneira geral, nós temos 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Vários autores, nem todos os livros, né? Por exemplo, o livro de Daniel, necessariamente não é Daniel que escreveu. Você tem, né, grupos de pessoas, né, discípulos que escrevem e dão o nome a quem inspirou o livro, né? Os evangelhos de Mateus, de João, por exemplo, existem teorias de que eles não teriam escrito, mas teriam inspirado, né? Assim como o evangelho de Marcos, que Marcos não foi discípulo, mas ele escreve com base nas palavras de Jesus. Independente das teorias de autoria, né, e tudo mais, é o livro que dirige, né, a nossa fé. Nós entendemos que a Bíblia é a base para que possamos compreender a nossa relação com Deus. Originalmente, temos 3 idiomas que formaram a Bíblia. Eles foram escritos, né, em hebraico, aramaico e grego. Hebraico e aramaico no Antigo, né? Algumas partes aí de Daniel, por exemplo, foram escritas em aramaico. O aramaico é uma espécie de simplificação do hebraico, né? E o grego e alguns pedacinhos, algumas frases em aramaico ali no livro de Marcos, por exemplo, quando tem lá Jesus na cruz, aí relata assim, Eli, Eli, sabactani, ali é Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ou quando Jesus, né, faz lá o milagre da garota, ele fala Talita cumi, que em aramaico significa garota ou menina, levante-se. Não é o nome da garota Talita, né? A época de Jesus, nos primeiros séculos aí, né, da era cristã, os judeus falavam aramaico. O hebraico era mais uma língua religiosa. O aramaico era uma espécie de simplificação do hebraico e era mais fácil, né? Então, Jesus e os apóstolos falavam aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. A primeira carta escrita do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses, em 50 depois de Cristo aproximadamente, escrita por Paulo. A ordem dos textos da Bíblia, ela é teológica, não é cronológica. Então, Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. A maioria dos autores concorda que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. O próprio Pentateuco foi escrito ao longo de séculos, né? Um processo de formação aí. Necessariamente não teria sido Moisés que escreveu os 5 livros, né? Ficaria humanamente difícil isso. Mas o conjunto de tradições, de grupos de pessoas que se reuniram e foram escrevendo as histórias contidas ali no Pentateuco, e isso formou a base da fé judaica e posteriormente também incluiu a fé cristã. Então a Bíblia, ela é não um livro, mas um conjunto de livros, né? Até o nome Bíblia vem do latim ta bíblia, que significa os livros. Então, nós temos um conjunto de livros que, num primeiro momento, fala da relação do povo de Israel com Deus e depois vem da relação dos não-judeus com Deus através de Jesus, que é o Novo Testamento. E aí o Novo Testamento vai reler o Antigo na pessoa de Jesus Cristo.
Agora, nós entendemos que esses livros têm origem divina. A mensagem desses livros é divina. No entanto, quem escreveu foram os homens. E como entender, então, a relação entre a origem divina e a participação humana? Existem algumas teorias para isso, né? Alguns entendem que, por exemplo, Deus ditou e a pessoa simplesmente foi lá e escreveu. Por isso que alguém, quando diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela quer dizer que tudo que está escrito ali foi Deus que escreveu. Outros vão dizer que houve uma participação indireta. Deus se manifesta, Deus age, e aí o homem, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu conhecimento de mundo, ele vai escrevendo sobre essa experiência que ele vai tendo com Deus. Por exemplo, no texto lá que a gente já trabalhou, Josué 10:13, onde diz que o sol parou, na época as pessoas achavam que era o sol que se movimentava. E aí, quem viu o fenômeno falou assim: ah, o sol parou, e escreveu isso. Então, isso evidencia a participação humana e a ação divina, né? Tanto que tem as questões da tradução. A gente pega um texto, várias Bíblias com versões diferentes, porque temos traduções diferentes. Eu, quando traduzo, eu interpreto de maneira diferente. Então, essa é a participação humana. E aí existem aqueles que também vão entender que a interpretação vai depender de quem lê, né? Então eu leio e interpreto da maneira que é mais interessante, dependente do objetivo do autor. Esse tipo de interpretação eu particularmente acho perigosa, né? Porque se cada um pode entender qualquer coisa, o texto perde seu objetivo. Contudo, existem pessoas que entendem que isso é a maneira de se compreender a manifestação de Deus. Então, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas que tem a participação humana. Eu prefiro entender a Bíblia como um livro realmente inspirado por Deus, mas que, por causa dessa participação humana, nós precisamos focar na mensagem do texto. Então, quando eu leio um texto do Antigo, vou tentar entender o contexto, a época, né, a data, quem escreveu, os destinatários, para que daí eu possa compreender a mensagem do texto. Muito mais do que entender que é palavra de Deus, por exemplo, se existem pessoas que acreditam que o mundo foi criado em 6 dias. Aí no 7º dia Deus descansou. Mas como é que o mundo foi criado em 6 dias, né? É exatamente daquela maneira? Quem acredita dessa forma vai ter muitas questões para responder, porque a Bíblia não está preocupada em responder como o mundo foi criado. A Bíblia está preocupada em responder que o mundo foi criado por Deus. Por exemplo, no contexto bíblico, a luz é criada antes do sol, né? Da onde vem a luz? Se não do sol, né? Ah, tia, luz elétrica, né? Deus criou a lâmpada elétrica lá em Gênesis e tal, não sei o quê. Não, é bem assim. Então, assim, nas questões de formação do texto bíblico, o homem vai colocar a sua cultura, o seu conhecimento, a sua linguagem, né? O grego, o hebraico, o aramaico não são línguas divinas. São idiomas culturais, né? O aramaico hoje em dia nem se fala. Há um grupo, né, lá no Oriente, muito recluso, que fala o aramaico, mas é uma língua que não se fala mais. E isso, né, demonstra essa importância de nós estudarmos para poder interpretar de maneira adequada. Então, tendo esse resumo aí sobre o que é a Bíblia, né? Eu vou mandar um material em PDF para o grupo sobre isso que eu estou falando. Como é que eu vou então interpretar essa Bíblia, né? A gente viu, existem 4 abordagens: a fundamentalista, a dogmática, histórico-crítica e a político-social ou teologia da libertação. Cada uma dessas abordagens, né, você vai ter a literatura, você vai ter os autores. E cada uma vai compreender e trazer uma mensagem do texto bíblico de maneira diferente às vezes. Lembrando, essas abordagens nada tem a ver com os pilantras da prosperidade. Um pregador que prega teologia da prosperidade, ele não tem abordagem, ele não tem conhecimento da Bíblia. Ou tem conhecimento e deturpa. Então, alguém que usa a Bíblia para pregar sobre dinheiro é ladrão, é pilantra. Não é que ele tem uma abordagem diferente. Não é que ele tem uma mensagem diferente. Não, ele está usando isso para enganar e extorquir. Então, qualquer um que usa a Bíblia para enganar, para oprimir, para maltratar, não é abordagem diferente. Isso é pilantragem, isso é maldade, certo? A abordagem diferente, a fundamentalista, a dogmática, que são as mais conservadoras, elas não vão ser usadas para o mal,
né? Não quer dizer que uma abordagem é do mal, outra é do bem. Não. Nenhuma dessas 4 abordagens que a gente tem conversado, os outros 2 últimos vídeos que eu enviei falam sobre essas abordagens, né? Se você quiser dar uma revisada lá nos vídeos, é entender que, de acordo com a cultura, com a época, né, com os momentos científicos de cada época, as abordagens foram melhorando, né, foram crescendo, foram se desenvolvendo. E aí você tem formas de ler diferentes, mas nenhuma delas leva para a maldade, leva para a extorsão, leva para o engano. Já esses pilantras que a gente tem tanto hoje aí na televisão, esse pessoal que faz sucesso no Instagram, no YouTube, que viaja para Israel, que viaja para a Europa com dinheiro do pobre, né? Esse pessoal não tem abordagem. Esse pessoal tem a maldade. Então esse pessoal às vezes até conhece a Bíblia. O que é triste é isso, eles conhecem a Bíblia e eles usam para satisfazer seus próprios desejos. A gente sabe que isso é comum, na Bíblia está cheio de exemplo disso, né? A ideia do falso profeta é justamente essa. Falso profeta não é alguém que Deus não fala com ele. Falso profeta é alguém que Deus fala com ele, mas ele escolhe não falar tudo, ele fala apenas o que convém. Chega um determinado momento que Deus dá a rasteira, né? Mas o falso profeta é alguém que conhece as escrituras, é alguém que conhece até o poder de Deus, mas lamentavelmente usa isso para o engano, para o roubo. Então, quando falamos de abordagem, deixar sempre claro, né? Não tem nada a ver com teologia da prosperidade, não tem nada a ver com o negócio de pensamento positivo, não tem nada a ver com essa besteira de que crente, né, que se você der dinheiro, se você fizer voto, se você fizer compromisso, Deus é obrigado a te satisfazer. Isso aí não é uma abordagem, isso é leitura de engano, de extorsão que as pessoas usam, tá certo? Então, mesmo para reconhecer um pregador maldoso, né? E ou para conhecer as abordagens, a gente precisa de literatura. Como eu venho falando, para interpretar a Bíblia, para pregar sobre a Bíblia, eu preciso estudar, eu preciso ter material. E hoje aqui eu vou mostrar alguns desses materiais, tá certo? Aqui é um comentário, certo? Isso aqui é um comentário sobre o Apocalipse. Esse aqui tem uma perspectiva mais crítica. O autor é Isidoro Mazarolo, ele é professor da PUC aqui no Rio de Janeiro. Ele vai fazer uma abordagem mais voltada ao método histórico crítico, né? Tá mais preocupado com o que o texto estava, com as circunstâncias históricas, com o contexto social, né? Com a língua original, com o significado desses símbolos e imagens para a época, né? Então esse aqui é um tipo de comentário que nós colocaríamos aí na abordagem crítica, né? E aí para poder estar interpretando a Bíblia dentro da abordagem do método histórico crítico, tá certo? Ou abordagens críticas, né? Porque o histórico crítico tem um monte de desenvolvimento. Esse aqui também é um comentário sobre Apocalipse, pastor Delcídio Souza Lima, né? Um pastor bem conhecido aí no meio batista. É um comentário antigo, até publicado pela antiga Juerp, e é um pastor mais voltado à perspectiva conservadora, mais tradicional, mais ligado às questões fundamentalistas e dogmáticas, né? Então não vai estar trazendo nada assim de muita desconstrução, e aí também é um comentário. Então, cada comentário você vai ter uma abordagem, né? Então, se você tem uma abordagem mais crítica, esse aqui seria o indicado. Se você tem uma abordagem mais conservadora, esse aqui seria o indicado. Então, o comentário é um tipo de livro que ele trata de um livro só, ou de alguns livros específicos, né? Às vezes você tem comentários pequenos sobre os profetas menores, né, e tal. Mas ele não vai estar tratando, por exemplo, de todo o Antigo, de todo o Novo Testamento, né? Aqui um outro comentário, de Apocalipse, né? E aí, esses dois autores aqui, também mais dogmáticos, mais conservadores. Lembrando, né, não é essa questão de ser bom ou ruim, é questão de abordagem diferente. Aqui também um comentário, perspectiva mais tradicional, né, mais conservadora. Esse aqui já é de Jó e Lamentações. Se você pega um comentário da perspectiva mais crítica, ele já vai trabalhar Jó como uma ficção, como uma novela. Comentários mais tradicionais já vão entender Jó como uma pessoa real,
né? Eles vão entender, inclusive, que o Satã em Jó é o diabo, né? Comentários mais críticos vão entender que Satã significa apenas aquele que questiona, o termo hebraico, né? Para Satã seria aquele que questiona. Então, aquele anjo que está na reunião celeste não seria o diabo, conforme temos no Novo Testamento, né? De qualquer forma, lembre-se que no livro de Jó, quem permite tudo é Deus. Então, o diabo, se você acredita que ali é o diabo ou não, ele não tem poder, né? O poder vem de Deus. Então, aqui também, né? Estou mostrando isso só para você ter uma ideia de que, para eu estudar um livro da Bíblia, eu preciso ter material. Não basta apenas, né, eu pegar, orar, não, você tem, eu vou pregar, né, vou fazer uma pregação lá no Vinte Falar de Jesus, né, sei lá na casa da irmã Suzana, né, então vou pregar lá, vou orar, né, Deus vai me mostrar o texto. Você vai orar, Deus vai te mostrar um texto, e você vai estudar sobre esse texto. Ah, Ricardo, mas eu não tenho um livro. Você vai na internet, você vai baixar um livro, você vai buscar, tem sites que tem estudos, né? Existem bíblias que tem bons estudos. Ah, eu tenho o WhatsApp do Ricardo, mandar o WhatsApp do Ricardo, me manda o WhatsApp, eu te mando material, né? Então você vai orar e vai estudar. Por quê? Porque hoje você está tendo consciência de que a Bíblia é uma mensagem que vem de Deus e eu preciso compreender essa mensagem. Quanto mais eu entender e souber dessa mensagem, melhor vai ser a minha pregação, melhor vai ser a minha apresentação do texto bíblico, certo? Aqui um outro comentáriozinho também, ó, sobre Salmos, né? Esse aqui vai de 1 a 72, tem outro que é de 73 a 150, certo? Esse aqui também ligado às perspectivas tradicionais, tá certo? Tem um outro comentário aqui que é legal também mostrar. Esses aqui, ó, são ligados à teologia da libertação, né? Ele já tem uma perspectiva mais voltada à questão da perspectiva social, política, econômica, né? Então tem vários aqui, eu tenho vários aí atrás aí, né? Até ele vai focar muito a questão da interpretação coletiva, né? Por exemplo, esse tipo de comentário, ele faz análise dos textos e tem muitas perguntas, muitos questionamentos, que geralmente dá para trabalhar com grupo. É um tipo de material que é legal para trabalhar com EBD, né? Porque ele faz as pessoas refletirem sobre aquilo que estão estudando, certo? Então esses aqui já são comentários ligados aí à questão da teologia da libertação, né? E o método histórico-crítico também. Agora, eu queria falar da introdução. Então, o comentário bíblico, ele geralmente é de um livro, né? 1, 2, 3 aí. Ele vai falar de autoria, destinatário, data, objetivo, mensagem, né? Quem escreveu. E vai estar tentando trabalhar isso. E geralmente versículo por versículo. Ou blocos, né? Esses aqui, ó. Esse aqui trabalha por blocos, né? De versículos, por exemplo. Se você ver aqui, essa aqui tá velha, aqui tá desmontando. Eita. Aqui, ó. Aí ele vai trabalhando o bloco, né? Por versículos. Aí aqui em cima, ó, ele vai dando aqui, ó, os versículos que vão sendo trabalhados. Esses aqui, ele já não trabalha versículo por versículo. Ele vai pegando alguns blocos e temas, né? Até pelo tamanho também. Esses aqui são muito acessíveis, mesmo que você não siga a abordagem da teologia da libertação, mas eu acho que seria legal, porque assim, você consegue comprar pela internet, pelo site da Paulus, né? E comentários desse aqui é R$ 5, R$ 8, né? Às vezes R$ 10 aí no máximo. Então é um material que, mesmo você não tendo, não concordando, não seguindo essa abordagem, mas ele vai te dar uma visão geral do livro, vai falar sobre a autoria, né? Um comentário desse aqui, por exemplo, né, tá em torno de R$ 40, R$ 50, né? Tá bem mais caro. Esses aqui, né, que eu mostrei aqui, que estão uma perspectiva mais conservadora, geralmente é isso aí, mais R$ 40, R$ 50. Esse aqui, eita, caiu tudo aqui também.
Esse, esse aqui, acho que uns 20, 30 reais por aí, né? Mais barato. Então, geralmente, assim, é claro que tudo vai depender da quantidade de dinheiro que você tem. Ricardo, não tenho dinheiro. Poxa, tem muito site aí com informações muito boas, né? Depois eu vou mandar para o grupo alguns sites que você pode pesquisar, que tem estudos, né? E de várias linhas. Então, o comentário é isso. O comentário vai trabalhar de livros. E tem a introdução. A introdução vai falar do bloco todo. Esse aqui é a introdução sobre o Antigo Testamento. Merece confiança o Antigo Testamento. Perspectiva tradicional, conservadora, tá? Essa aqui já é uma introdução do Antigo Testamento na perspectiva crítica, né? E aí vai usar os métodos histórico-críticos e vai trabalhar. Então, quais as diferenças, por exemplo? Por exemplo, se eu quiser estudar sobre Adão e Eva nessa aqui, ele vai falar da epopeia de Gilgamesh, da epopeia de Enu-Elish, das tradições, né, que formaram o Pentateuco. Esse aqui vai até falar da teoria documental sobre a formação do Pentateuco, mas de maneira geral vai tentar mostrar teorias que Moisés escreveu todo o Pentateuco, né? Então, assim, você vai ter diferenças aí no estudo de cada um deles. Na nossa perspectiva, como estudantes de Bíblia, eu acho que é legal conhecer de tudo, né? Mas aí é de cada um. E esse aqui, ó, são introduções ao Novo Testamento, né? Isso aqui é a perspectiva, esses dois aqui, perspectiva conservadora, né, mais tradicional, e tem um aqui que é a perspectiva crítica. Calma aí, deixa eu ver se eu... Cadê? Ah, tá aqui em algum lugar, acabei não pegando. Que é o do Kimmel, que eu já havia falado para vocês. Introdução ao Novo Testamento do Kimmel. Mas depois eu mando a capa lá para o grupo, né? Que é a perspectiva crítica em relação ao Antigo Testamento. Bem, para o vídeo não ficar muito longo, de maneira geral é isso, gente. A Bíblia, ela é um conjunto de livros que precisa ser estudado. É um conjunto de livros que tem uma mensagem divina que precisa ser compreendida. Para estudar essa mensagem, eu preciso de livros. Para compreender essa mensagem, eu preciso de comunhão com Deus. Então, para estudar e compreender a Bíblia, eu preciso de duas coisas: estudar e ter comunhão com Deus. Então, estudar não é só ler a Bíblia. Eu preciso muito mais do que isso. Eu preciso compreender como ela foi formada. Eu preciso compreender um pouco da língua que ela foi escrita. E é para isso que a gente está aqui, né? Então, eu depois vou mandar mais materiais aí para vocês lá no grupo. Espero que o vídeo possa ter ajudado aí, né, nessa caminhada. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Então, é isso. Boa noite, bom dia, boa madrugada, né? Não sei que horas que você vai ver o vídeo, mas eu espero que continuemos juntos aí na nossa caminhada, tá certo? Valeu, gente. Abraço.